tarde. Boa tarde. No jornal de hoje nós faremos uma resenha de uma resenha sobre um livro que está em alta quando o assunto é povos indígenas, território e globalização. O nome desse livro é Amazônia Encruzilhada Civilizatória, Tensões Territoriais em Curso, escrito por Carlos Walter Porto Gonçalves. Bom, nesta resenha em formato de jornal, iremos basear o nosso conteúdo falado aqui em cima do conteúdo escrito por Leandro Serra Silva Pereira, o qual escreveu uma resenha sobre o livro que Gonzalez acabou de citar. E aqui hoje iremos falar sobre povos indígenas, globalização e território, em formato de resenha. Bom, primeiro queríamos retratar como na resenha de Leandro, ele falou bastante sobre como as atividades, por conta da demanda que a globalização pede, as atividades de extrativismo, que vai desde a mineração até o desmatamento, enfim, afetam os povos indígenas. A gente percebeu isso e gostaríamos de trazer esta parte, né? Como as atividades demandadas pela globalização afetam diretamente os povos indígenas da Amazônia, como dito aqui. E essas atividades demandadas pela globalização afetam, além desses povos indígenas, o próprio metabolismo da Amazônia, como dito por Leandro. A região da Amazônia e as pessoas que lá moram sofrem, por conta dessa situação da subalternização, diversas visões abstratas sobre como é ser um amazonida ou como é seu modo de vida. Visões que fazem apologia à era do colonialismo. Agora iremos passar a palavra para a Canepele, a qual está em uma tribo indígena na Amazônia. Boa tarde, Zanella. Boa tarde, Gonzalez. Estou aqui na Amazônia, em uma tribo, onde tive conversas muito interessantes sobre como está sendo a situação de seus territórios em detrimento à globalização. Pelo que me falaram, está sendo uma situação muito ruim, pois a globalização demanda muita matéria-prima, causando o desmatamento, mineralismo e o extrativismo ilegal. Assim, invadem as terras dessas tribos, ameaçando e matando muito desses indígenas por causa disso. Percebemos que Leandro deixou bem claro em sua resenha que todo esse processo é como uma industrialização da selva. Percebemos também a resistência territorial através do debate sobre o destino da Amazônia. Então agora deixaremos com Carlos sobre essa relação dos povos indígenas com a globalização. Boa noite, Gonza. Boa noite, Eduardo. E hoje eu vou falar sobre o que a globalização tem a ver com os indígenas. A globalização tem muito a ver com os indígenas. Tem muito a ver principalmente com o garimpo ilegal, com os principais ataques de domínio às suas terras e principalmente as multinacionais. Atualmente não são muitas que têm a influência na Amazônia, mas pelo menos documentadas, né? Porque a gente não sabe muitas vezes porque estão sendo comandados os piores garimpeiros. São eles os principais que avançam, mas eles não estão fazendo isso sozinhos, não estão fazendo isso de graça. Eles estão sendo pagos para isso, para destruir as terras, para destruir principalmente os Yanomamis, que são focos do nosso assunto dessa noite. A gente tem que lembrar que os indígenas, eles sofrem todos os dias para lidar com esses problemas, porque o avanço ilegal às terras deles é fruto da globalização, é um fruto ruim, mas é fruto dela. O garimpo ilegal que comanda isso, e as multinacionais são todos ligados. A multinacional manda os garimpeiros, e os garimpeiros destroem e comandam as terras. Então, com problemas como esse, de influência da globalização negativa para os indígenas, que a gente sofre. Mas a globalização até que tem alguns pontos positivos que muitas vezes não são considerados esses pontos positivos, mas é bom, porque eles têm contato mais agora com a população, isso nos ajuda a conseguir ajudar eles. Então é uma boa tática de reinserção no nosso sistema de leis, para tentar ajudar esses Yanomamis que são atacados todos os dias. A notícia em si. Retirada a informação do Globo, do G1, a gente encontra vários dados sobre o triste dia do genocídio Yanomami. O garimpo já afetava mais de 350 comunidades nas terras Yanomamis e simplesmente isso já estava impermitível, mas eles foram além. O ataque do genocídio Yanomami foi feito em 2 atos, um havendo 4 mortos e o outro havendo 12. Mesmo assim houve feridas de pelo menos 3.500 Yanomamis. 3.500 indígenas sofreram feridas. Tudo isso por conta do garimpo ilegal. Até hoje estão acontecendo pesquisas para ver quem estava comandando esses garimpeiros, mas poucos já foram presos, então a gente não tem muitos dados sobre ainda. Muito se investiga e pouco se obtém. Um dos principais acusados do genocídio é o Bolsonaro, por permitir o avanço ilegal sem haver ações da justiça a tempo de evitar pelo menos o ato 2 do caso, mas as diferentes localidades afetaram esse problema. No caso, foi uma longa investigação, mas não se chegou a muitas informações,
a gente tem apenas as localizações de Boa Vista e da Terra Chimu como principais localidades dos genocídios. Até hoje não é considerado, se vocês olharem no site, o inquérito ainda está em andamento, não foi resolvido ainda, o Bolsonaro não teve nenhuma ação legal contra ele especificamente, mas são muitas investigações e não levaram a nada. A gente ainda está muito longe de achar o verdadeiro culpado do genocídio. E mesmo assim, nenhuma grande e significativa ação foi tomada. Não há defesa nos territórios, não aumentou o policiamento nem nada. O que realmente aumentou foi a descrença da possibilidade dos Yanomamis terem os próximos pelo menos 10 anos com essa situação resolvida. Por conta dos trabalhos que há nessa região, podemos ver diversas apologias à escravidão e abusos de povos indígenas. Como, por exemplo, dito por Leandro em sua resenha, abre aspas, devido à chegada de milhares de operários, os moradores locais passam a conviver com a queda da qualidade de vida, aumento dos preços, aumento do tráfico de drogas e prostituição, fecha aspas. Desmatamento feito na Amazônia, chamado de espinha de peixe. Outra atividade é a construção de hidrelétricas para suprir a crescente demanda energética do processo de urbano-industrialização da Amazônia. Agora irei passar a palavra a Canepelli novamente para ela nos contar mais 2 exemplos que ela observou lá na Amazônia. Boa tarde, estou aqui para falar sobre um exemplo que eu observei. Foi que as tensões territoriais na exploração de petróleo tendem a aumentar devido ao enorme potencial energético deste setor. Outra atividade que eu percebi foi a mineração excessiva do ouro. Continuando aqui a nossa fala, queríamos trazer mais algum trecho dito por Leandro em sua resenha. Abre aspas. Essas populações têm sido alvo de uma atenção ambígua e contraditória do Estado e ONGs. Fecha aspas. Essa frase a gente concorda muito aqui da nossa rede, pois, trazendo aqui esse conteúdo sobre povos indígenas, globalização e território, percebemos que esses assuntos têm que ter trazido mais à mídia. Pois, como dito por Leandro também, abre aspas, pois a ótica da agenda política de criação de áreas de conservação potencialmente os isola e os fragiliza politicamente. Fecha aspas. Hoje em dia a internet e a mídia são as principais coisas que envolvem as pessoas de informação. Como dito no assunto globalização, os fluxos de informações. Então, quando os povos indígenas se isolam das mídias e da visibilidade, que muitas vezes faz com que várias pessoas entendam do assunto, acontece isso da fragilização política e que as pessoas não entendem o que acontece por trás das câmeras que tanto olham diariamente. Como aconteceu alguns dias atrás, alguns meses, os povos Yanomamis que estavam em uma crise por toda essa questão do extrativismo, mineração, desmatamento e a ignorância política que tiveram. Então, sim, devem ter mais visibilidade a esses assuntos muito importantes na mídia. Bom, também acabamos de receber informação, então, que Canepelli conseguiu uma reconexão direto da Amazônia, porém na nossa rede EVM local lá. Bom, consegui estabelecer uma conexão aqui. Não estou na rede EVM local, infelizmente, mas estou em um hotel nas proximidades. Agora, para finalizar o assunto, eu vou ler uma frase de Porto Gonçalves. O futuro da Amazônia está indissoluvelmente ligado ao futuro da humanidade e do planeta. Se você gostou desse assunto, quer se aprofundar mais, leia o livro Amazônia Encruzilhada Civilizatória, Tensões Territoriais de Curso. Muito obrigada por assistir o nosso telejornal e assistam às nossas próximas transmissões. Obrigada.